Ministério Público do Rio de Janeiro quer que as escolas exijam um comprovante de vacina para as crianças. Matheus Coelzer, a defesa dessa ideia é baseada em quem, Matheus? Muito bom dia. Muito bom dia para você, Matos. Olha, esse assunto se tornou uma polêmica aqui no Rio de Janeiro depois que o Ministério Público solicitou que as crianças de 5 a 11 anos apresentem a carteira vacinal para fazer a matrícula. É baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora existe toda uma questão envolvendo esse assunto, porque na verdade demorou um pouco do tempo para que o Ministério Público tomasse essa decisão em cima do que o Ministério da Saúde preconizava em relação à vacinação. Ou seja, segundo os especialistas, essa decisão deveria ter sido tomada mais cedo, antes da matrícula dessas escolas. As escolas que não fizerem isso e que não solicitarem a carteira vacinal dessas crianças de 5 a 11 anos serão notificadas. Agora a gente tem um problema aqui no Rio de Janeiro, viu, Matos? Porque na verdade muitos pais ainda são resistentes à questão das crianças se imunizarem por uma série de fatores. A gente também já falou aqui na Jovem Pan sobre um episódio que aconteceu na Baixada Fluminense, onde inclusive muitos profissionais da área da saúde estavam fazendo empecilhos para que essas crianças fossem imunizadas, que apresentassem inclusive o atestado, na verdade, dos pais, para que elas pudessem ser imunizadas, o que não é preconizado pelo Supremo. Ou seja, das 800 doses num dos municípios, em Itaguaí, que estavam disponíveis, apenas 300 doses foram aplicadas nessas crianças. Agora, então, com essa determinação do Ministério Público, uma mudança radical, onde todas as crianças vão precisar estar imunizadas, caso contrário não serão matriculadas. Tem um outro ponto importante que a gente precisa destacar também aqui no Rio de Janeiro. A Secretaria Municipal da Saúde afirmou nessa semana que podem faltar imunizantes, e não só isso. Há uma tratativa com o governo federal para que mais testes cheguem aqui para a capital, mais precisamente 3 milhões de testes. Ou seja, temos dois pontos aí a serem tratados, tanto a testagem quanto os imunizantes. Nos 280 postos aqui da capital fluminense acontece a imunização, principalmente focada agora nas crianças, e também em escolas estão sendo realizadas essas imunizações. Portanto, crianças que não estiverem imunizadas e não apresentarem o calendário vacinal não poderão ser matriculadas e perderão a efetivação da matrícula nessas escolas. Matos. Exatamente, Matheus? Estamos acompanhando aí praticamente o retorno às aulas em todo o Brasil nessa semana, na próxima semana, evidentemente, no momento de avanço da variante Ômicron em todo o país. Há pouco trouxemos aí o panorama aqui de São Paulo, você trazendo agora o panorama do Rio de Janeiro. E nessa semana a própria Fiocruz colocou o Rio de Janeiro, o estado, entre os estados aí na área de crítica, e também a própria capital com uma internação de UTI praticamente na sua totalidade, Matheus? Exatamente. Nós temos aí municípios que já ultrapassaram, já estão 100% lotados. Aqui na capital fluminense, um dado de ontem era que existiam 27 leitos ainda disponíveis e 18 pessoas aguardando para serem internadas. Ou seja, o centro de referência aqui, que é o Hospital Municipal Ronaldo Gazola, também já está superlotado. Inclusive, mais profissionais estão sendo contratados e também disponibilizados para que possa desafogar um pouco esse sistema. 88% das pessoas que estão internadas nos leitos de UTI é porque não completaram o ciclo vacinal. Outro dado importante que foi revelado é que inicialmente as pessoas que mais estavam preocupadas com a imunização, com a dose de reforço, foram os idosos. Mas o jogo, na verdade, agora virou, As pessoas não estão buscando e são as pessoas que mais estão internadas hoje, são os idosos. Há todo um trabalho para que as imunizações continuem chegando. São 17 postos de testagem, onde pelo menos 2.000 pessoas são testadas todos os dias. Nós temos também a modalidade drive-thru no Engenhão, no estádio do Engenhão, para que possa, de alguma forma, também facilitar, porque os especialistas da Fiocruz tinham falado
observado que nesses locais onde acontece a testagem, o que tem acontecido? Muitas pessoas sintomáticas e não sintomáticas estariam próximas uma das outras e como a variante Ômicron tem um poder de transmissão muito grande, alguma dessas pessoas estavam também se contaminando. Ou seja, a situação de fato está bem complicada aqui no Rio de Janeiro e o que tudo indica, a Secretaria Municipal da Saúde também está fazendo tratativas com o governo federal, porque aqui no Rio de Janeiro a gente tem 400 leitos nas unidades federais que estão completamente fechadas. Imagina, 400 espaços, 400 leitos que poderiam ser oferecidos. Na época em que nós estávamos com a situação também bastante complicada, depois no início de dezembro nós tivemos uma diminuição dos casos, as autoridades já falavam em mantê-las abertas, mas não foi o que aconteceu. As cirurgias eletivas que tinham sido suspensas voltaram a acontecer, agora se busca tentar reabrir, são 400 leitos de UTI super bem equipados, que ajudaria bastante e desafogaria essa ocupação dos leitos, que não acontece só na capital fluminense, mas também nos outros municípios da região metropolitana e interior do estado do Rio de Janeiro. Muito bem, Matheus Coelzer trazendo as informações do Rio de Janeiro. Então, o Ministério Público do Rio de Janeiro exige, então, um comprovante de vacinação para o retorno às aulas. Daqui a pouco o Matheus retorna também aqui na programação.